Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos para o vídeo de número 473. Dando sequência ainda no capítulo 11º da simatologia e da tipologia, livro dos médiuns. Então, nós sabemos, nós vamos agora para a questão de número 140, mas retornando no número 139, nós já tecemos comentário a respeito da questão 139, mas é de extrema importância dizer algo que não dissemos nos vídeos anteriores, com relação à sematologia e da tipologia. Nós sabemos que... O cabelo parece estar incorporado. Não, está precisando de cortar mesmo. Nós sabemos que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Então, contradizendo de forma nenhuma, mas apenas reforçando essa questão, justamente para que as pessoas raciocinem. É óbvio que as primeiras comunicações inteligentes elas foram obtidas por meio de pancadas, principalmente em Hydesville, nos Estados Unidos, quando uma família um casal, e acredito sim que 3 filhas, em dado momento eles começaram, nós vamos entrar nessa questão, para depois a gente ir para a questão de número 140. Em dado momento, eles perceberam que algumas pancadas começaram, a surgir em determinados móveis. Aí você pode falar assim: Luiz, mas nós já sabemos isso. Não, mas veja bem onde é que nós vamos entrar. Algumas pancadas começou a aparecer em determinados lugares assim da casa, né? E as pancadas eram tantas que começaram a incomodar aquela família. Então, diz a história que aquele ser que ali provocava aquelas pancadas era um espírito de um senhor vendedor um vendedor ambulante, que numa determinada época, passando por ali, é óbvio que não era aquela família que ali residia, era outra família. Esse senhor, ele foi atraído por aqueles que ali residiam, e esse senhor, achando que ia vender os teus pertences ali, as coisas que ele vendia para aquela família, anterior a essa das pancadas, esse senhor foi atraído e ele foi até o interior daquela casa para vender os objetos dele ali. E conta-se a história que essa família, esse senhor, essa mulher, enfim, eles lá mataram esse vendedor ambulante. E
apossaram-se dos objetos dele e trataram de sepultá-lo ali mesmo, né? Dentro da casa, embaixo, no porão, construíram a outra parede ali, colocaram o corpo dele lá dentro e tal, e pronto. É lógico que a gente respeita essa história, mas nós temos que ficar muito atento com relação a estas questões, porque uma vez que vamos usar esse termo assim, mascate, vendedor ambulante, uma vez que esse vendedor ambulante morto, né, foi assassinado por aquela família, né, anterior que saqueou ele e o matou, uma vez assassinado, é meio complicado a questão em si afirmar que o espírito responsável pelas pancadas posteriormente, quando surgiram as manifestações pelo mundo todo, é meio complicado assumir, né, de que esse espírito que ali provocava as pancadas é o mesmo espírito que algumas 2 décadas, mais ou menos, vamos pensar assim, anterior que a família, foi assassinado ali naquela casa. Porque nós temos que raciocinar. Porque uma vez que o indivíduo é assassinado, ele dificilmente ele perdoa. São raros aqueles que perdoam, né? E uma vez assassinado, quase sempre esses assassinados eles se tornam obsessores daqueles que o mataram. Então, por ele ter sido morto por aquela família anterior àquela das manifestações das pancadas, das comunicações das pancadas, ele não podia estar naquelas condições evolutivas ao ponto de ali provocarem aquelas pancadas. Então nós temos que raciocinar de duas uma. Ou aquele ser, ao ser assassinado, ele, recobrando a consciência no plano espiritual, perdoou aqueles, né, que o mataram aqui no corpo físico, ou ali outro espírito programado pela providência divina, pela falange do Espírito da Verdade, ali foi colocado e instruído para que agisse daquela forma, passando-se por esse outro, para que tivesse início todo esse processo, né, da comunicação. Então, não sei se você conseguiu entender, porque se o espírito assassinado, se aquele ser assassinado na parte espiritual reconhece que foi assassinado por aquelas pessoas, obviamente, se ele não perdoa, ele se transforma, ele se torna um obsessor daquela família que tirou a sua vida física. E dificilmente ele poderia estar ali realizando aquelas manifestações inteligentes, se comunicando
com aquela família, principalmente com aquelas 3 irmãs, através das pancadas. Então, é de se analisar. Nós não estamos aqui dizendo que a história contada está errada. Não. Não. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos apenas levando algo ao telespectador para que ele raciocine também. Para que ele não permita ser mistificado. Porque a mistificação, ela passa a existir a partir do momento que o indivíduo não raciocina com prudência e com bom senso. Porque a partir do momento que a pessoa começa a raciocinar, a mistificação deixa de existir. Porque por mais que a história possa parecer o contrário, mas a partir do momento que a pessoa raciocina a respeito da possibilidade, sim, de isso tudo ter acontecido, ela, na história, ela se isenta de todo aquele processo, porque ela raciocinou. Ela não ficou presa apenas àquele fato ali. Ela não ficou presa apenas àquele fato. Essa história a que foi dita, nós vamos acreditar nessa história e pronto. Não. É o direito das pessoas ficar presa ali àquela história. Agora, aquele que deseja evoluir um pouquinho mais, ele começa a raciocinar. Porque o espírito, através das pancadas, ele se mostrou assim, muito resignado. Ele mostrou assim, muito humilde. Ele mostrou assim, muito pacífico. Através das pancadas. O diálogo que ele teve com as irmãs, né? Com a família ali, ele mostrou ser muito resignado, muito humilde, né? Muito calmo, muito sereno. Isso não é característica de um ser que deixou o corpo físico através de um estrangulamento, né? Assim, de um assassinato. Então, nós temos que analisar. Aí você pode me dizer assim, mas o que adianta a gente analisar essas questões? Existe algum fundamento analisando isso? É óbvio que existe. A doutrina dos espíritos, principalmente o livro dos médiuns, Kardec, ele nos esclarece com relação à questão de número 100 no livro dos espíritos, a escala espírita. Então, se a pessoa tem conhecimento da escala espírita toda, ele percebe a importância desse esmiuçamento, dessa análise assim mais profunda. Porque a não análise, né? A não análise é que nos leva a ser mistificado. Agora, nós temos que entender que, independente do que aconteceu, a história narrada por Allan Kardec está certa. Você entendeu? Agora, nós é que temos que
entender que nas condições de um espírito assassinado, ou esse ser perdoou, né? Se resignou, aceitou, ou os benfeitores que ali colocaram algum espírito para passar-se pelo outro, mas que por não ter sido ele que passou-se por aquele processo todo de ser assassinado, é óbvio que ele não trazia no íntimo mágoa, ressentimento e tudo mais. Até porque a responsabilidade daquele espírito ela era muito grande. Porque nós temos que entender uma coisa, que na doutrina dos espíritos, né, consta-se que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Então aquele espírito ali, ele foi o precursor, ele foi a base. E por ele ter sido a base, então ali tudo pode ter acontecido de acordo com a programação da espiritualidade que foge ao nosso conhecimento, mas que nós temos que raciocinar o que é possível e o que não é possível. E como é narrada, não é possível, desde que o espírito não tenha perdoado aqueles que o assassinaram. Não é possível. Porque o espírito, na condição de obsessor, o espírito cai nas regiões umbralinas, aquele atordoamento. Então, como que a espiritualidade confie num espírito totalmente transtornado, cheio de mágoa, de ressentimento, de revolta? Como que a espiritualidade confia num ser nessas condições? Justamente esse ser que na história ficará registrado como o princípio de toda comunicação inteligente através das pancadas. É para se analisar isso aí, né? Então, na questão de número 140, Kardec diz assim: é de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Então, isso é um processo natural. Quando o espírito ele quer demonstrar uma insatisfação ou uma satisfação através da pancada, ele usa uma mímica. Essa mímica, quase sempre, ela ela se expressa ali através da pancada. Então, por exemplo, vamos pensar assim, o ritmo, o som da pancada. Por exemplo, você é alto? Sim. Só para você ver, uma pancada, sim. Aí se você novamente pergunta ao espírito, vamos só para a gente analisar. Você realmente é alto ou está querendo nos enganar? Aí é para você ver. Então você já observou que a pancada foi mais intensa. Então, já que ele não tem como ali, né, pelas cordas vocais de alguém ou pela psicografia, transmitir de uma outra forma, ele
torna intensa e mais alta a pancada. Que coisa! Tô dizendo que a minha estatura é alta, como se fosse. Você entendeu? Agora, a primeira vez. Você é de estatura alta? O seu nome é Sebastião? Mas é Sebastião mesmo? Você entendeu, né? Que havia sim como os espíritos usar essa energia nas afirmações. Quando aqueles ali trabalhando, fazendo parte daquele trabalho todo ali, eles captavam as mudanças na forma como os espíritos, aqueles seres inteligentes que são os espíritos, mas depois ficou sabendo que eram os espíritos, né? Os seres ali trabalhando, eles percebiam uma certa mudança quando os espíritos queriam expressar algo de satisfação ou de insatisfação através da pancada, né? Então, é de notar-se que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. É o que nós acabamos de explicar agora, né? Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam. Olha só. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam. A violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência, batendo repetidamente fortes pancadas. Então, olha para ver. Havia, naquele momento ali, como captar até a impaciência do espírito. E outros tipos de sentimento. Então, como, por exemplo, a impaciência. Né? Quer dizer, vamos, gente, vamos. Que coisa. Né? Através da pancada, repetida, enérgica. Como também havia, como eles, expressar outros tipos de sentimento, que só aqueles ali envolvidos naquele trabalho conseguiam captar aqueles tipos de sentimentos expressados através daquelas pancadas, né? Batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Olha só, se é amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão a mesa, a guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa com brandura. Olha só para você ver que interessante. Então, naquele momento, antes das pancadas, o espírito, né, usa-se de movimentos delicados naquela mesa para cumprimentar as pessoas. Então, ergue-se uma perna da mesa, né? Ou ergue-se duas pernas. Quando quer cumprimentar apenas uma pessoa, se movimenta delicadamente na direção da pessoa. Olha para ver como são as coisas, né? A mesa com brandura ou violência.
conforme desejes testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Então, se os espíritos ali não são simpáticos a quem está ali presente, né? Se existe uma simpatia ou uma antipatia, alguma coisa assim, eles expressam através da mesa, movimenta a mesa e pá! Coisa de doido mesmo, né? Mas é a realidade. Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do emprego espontâneo da sematologia, que Kardec aqui vai nos mostrar nessa próxima página, no próximo vídeo.